Olá, E pessoas, boa noite. Olá, Olá, tudo bem? eu não tô me vendo. Vocês me veem aí? Também não tô te vendo, não. Maríndia. É eu nessa Não tá, internet, não tá virada a tua câmera do celular, será? certo? Porque a Certo. minha tava, deve ser isso. Ah, desvendando, live de hoje, desvendando os mistérios da Não, eu já internet. divulguei um hoje à tarde, hein? Eu já me coloquei um ursinho em cima, me colocando coraçãozinho hoje à tarde. É, E depois eu não sabia mais tirar. é uma evolução, né? Vamos dar um oi pro É que pessoal que nós, já tá aí, ó. O pessoal como nós não já somos tem um muito pessoal entrando. expert. E então eu vou dar boa noite para todo mundo que já está aqui. Aproveitar que quem já entrou para clicar ali no compartilhar, ali no aviãozinho, inclusive eu também. Vou fazer isso agora. Manda para as pessoas, né? Bora lá. Isso aí. E nós estamos aqui ao vivo, então, falo mesmo com a Maríndia, falo mesmo podcast com a Maríndia, para a nossa segunda live desse intervalo entre temporadas, né? Maríndia, vou explicar um pouquinho para o pessoal aqui a nossa logística. A gente fez uma temporada agora no primeiro semestre e a gente está nesse aquecimento para a terceira temporada que vai ser lançada agora, final de julho, início de agosto. Então, a gente não quer deixar sem os conteúdos, né? A gente quer trazer, manter o pessoal aquecido, não deixar ninguém cair na preguiça, né? E para ficar consumindo. Então, a gente tem trazido convidados, né? E você, inclusive, né, com esse tema maravilhoso de hoje, Tenho, sobre compras compulsivas. tenho medo de alguém se identificar. É, quem Mas eu já estou nunca, né? identificada há horas. Vamos Eu já estou identificada há horas. ver a mulherada entrando aí, Isso. né? E antes de nós começar, então, eu queria também lembrar dos nossos apoiadores, né? Os nossos patrocinadores, que são a loja Resumo, lá da Karina, e o Vale Natural, lá da Sil, que é a nossa fiel aqui, que está sempre participando junto com a gente. E o pessoal tá entrando, vamos compartilhando. Quem entra já pode escrever assim, ó, tô aqui, pode mandar um alô. Não é só a mulherada, olha ali o É Brian falando, né? mesmo, é mesmo. Eu tava Não, diz, só incomodada. Hahaha, pura verdade. Mas é que às vezes, assim, ó, eu acho que para os homens entenderem por que as mulheres se identificam mais, e às vezes eles não entendem o porquê que é bom comprar, mas é que nem quando eles assistem futebol, o prazer que dá de assistir futebol é o prazer que a gente tem na compra. Acho até que é mais. Acho até que e não, e o É, pior né? é que pode ser que os homens, quando têm essa compulsão por compras, eu acho que é mais perigoso ainda, porque os itens são mais caros, né? Passa a ser carros, apartamentos. Eu ia dizer, não é meia, né, Não Maríndia? Não é meia que é, eles querem comprar. não é não, não é, calça, camiseta, né? Blusa, não é joia. bico e semi-joia Boa noite, Wagner. Quem e será o Wagner? Olha, quem será aquele Wagner que tu conhece de vista, Maríndia? já vi. Não, eu de vista conheço. Tem que apoiar a patroa, ora. Tá certo. Tem que ser o fiel apoiador. Sempre. Né? Mas Isso vai ser aí. um tema bem, bem interessante. Então, acho que vamos E lá, acredito André. que muitas pessoas vão se identificar, que nem sabem, né? E sabe que a ideia é poder informar as pessoas que isso existe, né? E poder desmistificar um pouquinho, É verdade. explicar como é que isso acontece. Porque a gente até ri, Vamos. toda mundo gosta, mas a ideia da gente falar é um pouquinho diferente. É,
Verdade. O buraco vai ser mais, Boa noite, Nath. Como? o buraco vai ser mais embaixo, sabe? Verdade. Mas eu acho que então iniciamos, né? Pode iniciar. Já temos um. Já podemos iniciar. Então eu vou já agradecendo, Maríndia, a tua participação. Não sei se eu vou pronunciar direito o teu sobrenome. Maríndia Brantner. Viu? Uau! Viu só? Psicóloga, né, Maríndia? TCC, cognitivo comportamental, de longa data, com uma ampla experiência. E que hoje, então, veio aqui, aceitou o nosso convite para a gente falar, explicar, então, desmistificar, como tu disse, sobre as compras compulsiva, impulsiva, porque muitas vezes, né, Maríndia, a compra, quando ela tá assim, que ela perde as estribeiras, mas ela gera um prazer muito grande, né? Esse é o problema. Uhum. Um dos problemas. Isso aí. Como é que vocês querem? Mas muito obrigada, Maríndia, por estar aqui conosco. Eu é que agradeço a oportunidade de vocês. Achei bem legal o projeto do podcast. É legal ter uma galera nossa falando mais próximo, né? E da nossa região, da nossa realidade, porque a gente tem uma cultura nossa, né? E é interessante, é bem interessante. Então, como é que vocês querem começar? Vocês querem fazer perguntas? Vocês querem que eu fale? Maríndia. Não, eu acho que assim, ó. Eu posso falar, André? Desculpa. Sim, sim, né? Não, sabe o que eu ia já começar? A gente faz geralmente um bate-papo, assim, né? Não é uma entrevista, nada. Mas eu já ia começar assim, como é que fala? Com o pé na porta, sabe? Porque eu acho que muita gente deve pensar assim, se identifica com o problema e aí pensa assim, mas e daí? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, a vida é minha, né? Então, qual é o problema de a gente ser uma pessoa consumista em termos de saúde mental, assim, né? O que isso traz? Quais são as consequências reais? Essa era, assim, uma coisa que eu pensei assim, ter o problema, ok, mas quem disse que isso é um problema? E é um problema, né? Bom, então acho que a gente começa já fazendo diferenciações, porque o problema não é ser consumista, o problema é ter uma compulsão pela compra. Porque consumista, eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia né? Porque a mídia nos faz consumir o tempo inteiro também. Então, a mídia serve como um gatilho para a gente começar a consumir. Se a gente for estudar a questão propaganda, como é que a propaganda é feita, né? Desde a época das propagandas de cigarro, como é que a pessoa aparecia? Hoje em dia é proibido, né? Mas como é que a pessoa aparecia numa propaganda de cigarro? Cada um tinha uma espécie de... Isso é muito estudado no marketing, né? Uma persona, digamos assim, a pessoa fumava o cigarro tal, ela era mais livre. A gente vai ver isso também nas propagandas de carro, né? O carro X tem um perfil X. Status, né? Caminhonete já é diferente, é o agro, né? Aquilo já vem com outra postura. Então é para pegar o cliente certo. Então, o perfume. Isso, aquilo desperta emoções, a propaganda desperta emoções e ela tem que despertar, senão a pessoa não vai consumir. A grande questão é que quando isso começa a virar uma doença, digamos assim, e começa a trazer prejuízos, o que ocorre para virar uma doença, né? Quando é que eu deixo de ser só consumista e viro uma pessoa compulsiva? É diferente, então o marketing entra em mim ali de uma maneira diferente. A Andrea falava antes da questão do prazer, né? Então A dopamina, né? Comprar está ligado com o centro de recompensa do cérebro, assim como comer, né? Assim como o uso de drogas ilícitas. Então ele gera
numa pessoa que tem uma compulsão, que tem problemas com o gasto, ou seja, quando é que é compulsão, então? A gente chama de compulsão algo que é repetitivo. Então, uma pessoa que desenvolveu uma compulsão por compra, ela começa a ter, assim como uma pessoa que desenvolveu uma compulsão por comida, por exemplo, ela começa a ter pensamentos associados a aquele comportamento direto. Então, quando ela acorda, por exemplo, ela já pensa em comprar. Ela já pensa que ela precisa de algo, né, para preencher aquele tempo. Pode ser que ela sinta um vazio existencial, mas ela está querendo ter emoção, né, ter aquele despertar da emoção comparado com o uso de uma droga, tá? Então pode ser que a pessoa esteja deprimida e ela precise comprar para gerar alguma emoção. Pode ser que a pessoa tenha depressão, como um transtorno base, que não esteja diagnosticado, e aí ela usa a compra para regular aquelas emoções. Ansiedade também, né, Marinho? Também, então pode ser assim, eu tenho um quadro base de depressão, de ansiedade, TDAH, que é muito comum a desregulação emocional, personalidade borderline, né? Então, que a pessoa vai se utilizar da compra para regular a emoção. Diferente, por exemplo, do que acontece no transtorno bipolar, né? Em que a pessoa, quando tem um quadro de hipomania ou mania, ela vai comprar. Ela vai comprar num período específico. E a pessoa compradora compulsiva, ela está comprando sempre. Ela sempre está pensando na compra. E quando a gente pensa no comprar por impulso, no ser consumista, é diferente de tu desenvolver uma doença que te traz prejuízo. Porque o prejuízo é emocional e financeiro. Financeiro. Uhum. Eu ia falar bem isso também. Maríndia, porque tem a recompensa, né, Maríndia? E pro consumista, sim, para compulsão, para comemorar e para afogar as mágoas, né? Tudo, a recompensa, tanto do bom quanto do ruim, está na compra, né? Uhum. É para regular mesmo, né? É para conseguir se manter com a emoção mais equilibrada de alguma forma. E é a forma que ele aprendeu. Como eu dizia antes, pode ser no álcool, pode ser na comida, pode ser na compra. Hoje em dia a gente tem o uso do celular, né? A gente tinha, antigamente era muito comum o uso da internet, quando a gente tinha só no computador. Agora ele já migrou para o uso do celular. Então eu posso usar o celular desenfreadamente, muito parecido com a compulsão de compra, para regular uma emoção. Ou para não sentir algo, né? Porque se eu estou com uma emoção muito negativa, é só a gente fazer o teste. Quando a gente compra alguma coisa, a gente fica mais feliz. Porque gerou dopamina. em Maríndia, Só que usa... então dá para dizer que, na verdade, essa compulsão mesmo por compra, essa compra impulsiva, ela está escondendo, poderia se dizer, um vazio da pessoa, assim, e é uma compra em excesso para esconder, por exemplo, uma dor, um sentimento, um buraco afetivo, algo nesse sentido. E aí, claro, mas tem uma diferença, compra, né? Ela acaba tendo uma depressão, assim, uma recaída, né? Tipo assim, depois que passa aquele efeito da dopamina, daquela recompensa, é como se fosse aquele vício mesmo, né? Um vício de outras coisas, mas o mecanismo é o mesmo. Uhum. Maríndia, eu acho que dá para tu falar a diferença entre compulsão e impulsão, né? E impulso, porque daí não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Então, o que dá para a gente pensar? Foi ótima a tua colocação. O comprar por impulso, ele ocorre na maioria das pessoas sem elas terem um problema relacionado à compra. Porque senão daqui a pouco todo mundo vai estar achando que tem problema com comprar compulsivo, né? Então, as pessoas que não têm o problema com a compra compulsiva também compram por impulso.
o que é diferente da oniomania, que é a compulsão por comprar, né? Então, eu passei lá no shopping e estava na promoção alguma coisa, eu passei numa loja e eu tive uma oportunidade de comprar e acabo comprando uma blusa que eu acabo vendo que comprei por impulso, meio sem pensar. Então, ali falhou a minha tanta tomada de decisão, foi um pouco falha, eu não pensei direito, e aí esse impulso me fez comprar e eu me arrependi, mas tá, aquilo não desencadeia uma crise, não desencadeia problemas financeiros, né, porque eu não faço isso direto, foi aquela compra por impulso. Agora, quando isso se torna repetitivo, a gente tem a compulsão. Então, a compulsão, diferente do comprar por impulso ocasionalmente, ela tem prejuízo. Ela tem que ter esse prejuízo financeiro. E ela é chamada também, era chamada antigamente, hoje em dia a gente fala mais compulsão por compra. Ela é um sintoma, né? Ela não ganhou, a compulsão por compra ainda não ganhou uma categoria nos quadros diagnósticos, mas ela está lá. Se eu for querer dar um diagnóstico para uma pessoa, vai ter transtorno de controle de impulso sem outra especificação. É a compulsão, e aí eu descrevo lá, compulsão por compra. Mas ela vai ter esse prejuízo e ela vai ter muito medo de ter que parar de comprar. Né? Porque é como se eu dissesse para um dependente químico, olha, você tem que parar de se drogar, e você não tem habilidades para lidar com a vida ainda, para lidar com as suas emoções. Então, pode ser que seja avaliado como uma pessoa tem um vazio, né? Ela pode relatar sentimentos de vazio, ou pode ser simplesmente uma maneira que a pessoa aprendeu a se regular. Não necessariamente precisa ter um vazio. Algumas pessoas sentem vazio, outras não. E podem desenvolver o mesmo sintoma. Não sei se ficou claro isso. É que é complexo, né? Eu acho que sim, acho que a gente começa já, cada um já se diferenciar. Não, mas eu tenho só impulsividade, eu tenho mais uma compulsão. Porque quando tá mais ligado, então, ao endividamento, é mais propício a ser uma compulsão de fato, né? Sim. Mas também significa que tem vazios aí por aí, né? Porque muito se diz que porque a equipe de marketing, eu digo, eles trabalham muito bem, né? Uhum. Então, o papel deles é fazer a gente comprar. Então, tudo, por exemplo, quando a gente vai fazer um passeio na rua, no shopping, enfim, tudo que está ali está estrategicamente colocado para que a gente faça essa compra. E nós, então, temos que ter esse autocontrole, né? Para entender. Não, eu posso fazer até um limite X de valor, ou não preciso, nesse momento, fazer todos esses questionamentos, né? Mas está muito ligado à emoção. E tanto é ligado à emoção que a equipe do marketing sabe tanto disso que usa exatamente essa emoção para nos pescar, né? Então, um exemplo, assim, clássico é, tipo assim, tem uma marca de um shampoo lá e com uma modelo, vamos dizer, a Gisele Bündchen. Então, aí eu quero aquele shampoo porque eu acredito que o meu cabelo vai ficar igual ao dela e não vai. Então, e o que daí me falta? Nesse ponto que eu queria chegar. Eu acabo gastando um dinheiro que eu não tenho, vamos supor, para comprar um shampoo que não vai trazer o que eu preciso, por um buraco, uma falta de quê? De autoestima, nesse exemplo que eu dei, entende? São essas conexões mais profundas, assim, que a gente deve tentar se questionar, né? E o marketing, embora ele trabalhe muito bem, ele vai funcionar para todos, mas para uma pessoa que tem uma vulnerabilidade, o marketing funciona para a gente vai lá, compra e para. Eu posso comprar uma blusa, uma bolsa, um sapato, enfim, esse é o papel do marketing. A pessoa que tiver problema com compra,
que isso for uma compulsão que tem oniomania, ela não vai conseguir parar. Essa é a diferença. O marketing é o mesmo para uma pessoa que tem a compulsão e para quem não tem, né? Aríndia, Oi. dá para a gente também fazer aquela associação em que área, né, do cérebro eles estão atuando. Então, o marketing está diretamente no sistema límbico, que está diretamente com a emoção. Então, se for pensar com uma pessoa que está, vou dizer o termo, desregulada emocionalmente, ela vai ter vai ser mais atingida por todo esse projeto do marketing e vai comprar, porque daí já vai ter a liberação da dopamina, ela já vai, seja por recompensa, seja o que aquela compra tá, mas ela já vai ser um alvo mais fácil, né? E isso não quer dizer que é culpa do marketing, tá? Acho o trabalho do marketing fantástico. Inclusive, É a estratégia. uma das Cada um faz o seu papel, né? das opções que eu tinha na vida, que eu queria muito fazer, era publicidade. Então, eu acredito realmente na publicidade. Mas é a grande questão de que uma pessoa vulnerável, ela vai ser mais vulnerável a tudo. Por exemplo, eu posso ver teu brinco, teu colar aí, e achar ele muito bonito, e começar a pensar que, eu vou ficar bem melhor se eu comprar aquele brinco, aquele colar, bem igual. Aí eu vou atrás daquele brinco, aquele colar, eu compro, aquilo me dá uma certa euforia, né? Como se eu tivesse muito alerta, e às vezes já no que eu tô pagando, que é um pouco punitivo, eu não sei se era isso que eu queria. Geralmente vem a culpa depois, né, Maríndia? Porque o prejuízo, né, a compulsão vai trazer prejuízo emocional e financeiro. Mas depois que está fazendo, geralmente vem a culpa, porque você vai se perguntar, por exemplo, no caso de roupa, eu usaria? Tem pessoas que usam qualquer coisa, compra e usa, não são aquelas pessoas que guardam. Então essa pergunta já não funciona. Mas eu estou precisando, daí então realizou a compra, viu que não estava precisando, então vai vir a culpa. Por que eu comprei, né? E eu achei engraçado, assim como esse foi um tema de pesquisa desde a minha graduação e foi também no meu mestrado. E aí, ultimamente, o pessoal tem vindo, vem um pessoal de Minas, um pessoal de São Paulo, fazer entrevistas assim sobre o tema, porque esse tema está muito em voga hoje em dia, né? Principalmente se a gente for pensar no pós-pandemia. E ele já está em outro cenário desde a época que eu fiz o mestrado, porque naquela época as pessoas ainda compravam presencialmente, quase que exclusivamente presencial. E hoje as compras são feitas pela internet. Então, mais fácil, né? É muito mais fácil. Muito mais fácil. Tu paga pelo cartão. O Jorge Pedro está dizendo, por isso a importância do autoconhecimento, né? Que sem ele corremos mais o risco de cair nas nossas próprias armadilhas. Sem perceber, sem nos dar conta dos gatilhos, né? Que o próprio marketing vem nos despertar. E a gente acaba caindo. Então, o autoconhecimento sempre acaba sendo o caminho, né? Vamos dizer assim, de clareza para tomar uma decisão, né? Em qualquer aspecto. Sempre. Mas, Maríndia, na tua experiência, as pessoas procuram tratamento por compulsão? Ou depois elas percebem que são compulsivas? Por compra? Vamos pensar direto na compra. Não, elas não buscam. Eu nunca tive um paciente diretamente por compra. Né? Quem busca, geralmente, é a família. Né? Porque a gente pensa na compulsão como como se fosse uma dependência química, né? Só que não tem a química de uma substância psicoativa. É o ato do comprar que por si só gera dopamina. Mesmíssima história do celular, né? O celular você vai ali, deixa eu ver se não tem mais alguma coisa interessante. Ou joguinhos de internet.
Joguinhos podem ser muito atrativos também, porque eles geram dopamina. A gente está falando lá do centro de recompensa direto, né? E a gente quer, o nosso cérebro é preguiçoso, ele quer isso. De fato. Então a gente luta muito contra o nosso cérebro, né? Para muita coisa. Ele é uma máquina fantástica, mas ele é muito fácil de viciar. Digamos assim que esse seria um defeito de fabricação, principalmente para a era moderna, que tem muito gatilho, tem gatilho o tempo inteiro e tem muita recompensa, né? Se a gente pensa que antigamente a pessoa podia comprar um monte de coisas nas lojas aqui da cidade, vamos pensar, nós estamos em Passo Fundo, vamos pensar que as pessoas em Passo Fundo poderiam comprar bastante coisa. Imagina hoje, a gente consegue comprar da China em um clique. Então, eu posso querer ter tudo, na verdade, porque tem um mundo ali. E Fácil daí mais acesso. é fácil acesso. Uhum. E aí, não, agora me veio mais uma coisa assim, ó, que tu disse, eu posso querer ter tudo, né? E aí entra mais uma outra questão, que é o merecimento. Então, muitas vezes eu acho que essa compra tá ligada a isso. E não só a coisas, assim, pode ser até uma comida, né? Vamos supor que a pessoa busca uma dieta, mas quando ela tem uma pequena melhora, então ela resolve se dar o presente de comer um rodízio de pizza, vamos supor assim. Então, por quê? Porque eu mereço, porque eu cumpri até hoje. Mas daí aquilo ali vai te afastar do teu objetivo de fato. Então, trazendo isso para compra, mesma questão, né? Eu mereço, mas eu mereço uma roupa melhor, um carro melhor, uma coisa, muitos sapatos, entende? Porque quando a gente já está falando de quando é a compulsão mesmo, né? Então, a pessoa não tem 3, 4 sapatos, ela tem 20 sapatos. E eu mereço. Mas aí entra na questão assim, mas o merecimento, o que é? O merecimento é por algo material ou é por, assim, o que em si? Eu não mereço ser mais amada, eu não mereço me amar mais, eu mereço ter um pouco mais de paz. É uma distorção dessa questão de merecer as coisas. Não sei se eu consegui me expressar bem. Eu trabalho numa linha mais da análise do comportamento, né? Então, se a gente for pensar, o eu mereço pode ser um dos tipos de pensamento que vem para uma determinada pessoa, né? Então, eu trabalhei tanto, eu mereço comprar isso aqui. E aí, daqui a pouco, a vida pode virar em eu mereço, né? Porque, então, mas se a gente for pensar, o eu mereço aqui, nesse contexto que eu estou exemplificando, ele tá relacionado a pessoa ter uma emoção, então ela está se regulando com aquilo, né? Então, eu mereço... O emocional, de novo, né? Tá mais porque o emocional entra na questão da tomada de decisão, né? A decisão tem uma base emocional, né? Embora a gente pense que nós humanos somos seres racionais, é o emocional que vai mandar. Né? Até porque... Mas às vezes até entra... Desculpa. Não, se eu estou muito feliz, por exemplo, a minha cognição vai ser para cima. Eu dormi bem, digamos assim, eu tomei uma cerveja, né? Isso altera o meu funcionamento. E pode ser que eu esteja muito light. E aí meus pensamentos começam a ser de que tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Então por que eu não mereço ter isso? Eu mereço, né? Então ele pode ser por eu estar feliz demais, ou pode ser por eu estar triste demais e pensar, não, mas eu mereço. E aí quando eu me dou um eu mereço, eu mereço. Então eu fico um pouco feliz. Então ele altera, né? A gente precisa pensar que altera a emoção de alguma
Se eu tô feliz, eu fico mais feliz. Se eu tô triste, eu fico um pouco feliz, um pouco satisfeita. Melhor. Uhum. Se eu estiver ansiosa, talvez aquilo amenize a ansiedade. E daquela forma a pessoa foi aprendendo a lidar com a sua emoção. Talvez algumas linhas teóricas diferentes, que não são a que eu trabalho, possam interpretar de uma forma diferente, como um vazio, mas cada pessoa precisa avaliar a questão dela, um indivíduo como ele só. Individual. Né? Eu não posso dizer, vai acontecer isso de certeza. Não, a gente sabe de alguns sintomas, mas eu corro o risco de, se eu falar que aquilo vai acontecer de certeza, a pessoa que está quase achando que tem um problema dizer, não, mas isso não acontece comigo. Então eu não tenho. Sim. Né? Então é mais fácil eu falar sobre um conjunto, é mais fácil eu falar dos sintomas, mas até eu chegar naquele sintoma, eu acho importante avaliar cada história. Porque a gente pode ter, todo mundo tem depressão, por exemplo. Temos 10 pessoas numa sala, todos com depressão. Cada depressão é diferente. Talvez até tenham sintomas parecidos. Mas a história de vida de cada um é diferente. Então, eles desenvolveram a depressão de uma maneira diferente. E o comprar é a mesma coisa. Uhum. Sim, não dá para generalizar, né? É mais perigoso que eu generalizar. Uhum. Essa história, ela é importante, a história de cada um é importante para a gente saber tratar. Exatamente. Né? O diagnosticar até é mais fácil. O diagnosticar a gente consegue generalizar mais, mas o tratar tem que ser individual. Embora grupos de apoio ajudam muito. Por exemplo, eu não sei agora, em épocas virtuais, como está, mas antigamente, antes do boom virtual, antes da pandemia, em São Paulo, por exemplo, eles têm grupos de devedores anônimos. Né? Para que as pessoas possam... Grupos de autoajuda, eles tendem a promover uma boa coesão e a pessoa não se sente tão sozinha. Sim. O grupo, de uma forma geral, sempre ajuda a evoluir, né? Dá uma sensação de pertencimento, então tem uma identificação quando o grupo é utilizado para o que tem que ser utilizado, porque, né, pode que as pessoas se encontrem para sair comprar junto, então isso tudo é combinado no próprio grupo, né? Os grupos têm regra, mas que, em geral, ajudam muito. Uhum. E agora, isso que tu falou desse endividamento, quando eu fiz a pergunta lá, a primeira pergunta, isso seria talvez o maior problema, né? Quando a gente cai nessa assim, tá, mas se eu sou compulsiva, mas a pessoa não se admite, geralmente, né? Mas eu compro. Então, qual é o problema? Se o dinheiro é meu, a vida é minha, ou o próprio endividamento, a conta é minha, o cartão é meu, né? O limite é meu. Mas aí que começam os problemas, o endividamento, e esse endividamento, ele reflete diretamente na pessoa que você convive. Pode ser o cônjuge, pode ser os familiares, né? Que aí acaba numa falta por um gasto excessivo, acaba faltando para todo mundo e acontece, acredito, até separações e brigas, né? Enfim, situações dentro de uma família que muito constrangedoras, assim. E se a gente for pensar, tem pessoas compulsivas que são muito ricas, que são abastadas financeiramente e que nunca entram no negativo, né? Mas acontece que um dos critérios começa a ser que ela compra muito mais do que ela precisa. Então, ela compra 5 blusas iguais. Uma branca, outra preta, outra amarela, outra azul, né? E quando você vai ver, ela usou uma ou nenhuma. Então, começa a aparecer, tipo, às vezes ela tem bastante dinheiro. Claro que é a realidade bem da minoria, né? Mas isso não vai
ser um empecilho. Tem relato de pessoas famosas que têm esse problema. Talvez muitas pessoas... E às vezes... mas se ela é rica, isso não é um problema. É um problema porque causa sofrimento. E às vezes também a pessoa é rica no momento, mas pode ter vindo de uma história de vida que não foi rica sempre. Então agora ela entrou num processo de compulsão, tipo, não conseguiu se desvencilhar ainda de alguma crença antiga, da pobreza. E eu já vi relatos, por exemplo, que tem aqueles canais de compra, de leilão, que ficava a madrugada inteira comprando. Ia usar, não, mas tinha passado. Então, assim, sempre tem uma desestrutura emocional, né, Maria? É bem interessante isso que tu falou, porque é bem como cada um vai lidar com a situação, né? E como cada um construiu. Daqui a pouco eu posso chegar à conclusão, por exemplo, aquilo que a gente falava do sintoma ser mais generalizável, mas a história de cada um não. Tem pessoas que vão desenvolver porque tiveram um histórico de privação, né? E aí, por exemplo, vamos pensar em uma pessoa que teve... que os outros riam porque ela tinha roupa rasgada quando criança. E aquilo fica na memória dela e ela começa, daqui a pouco, pensar assim, bom, quando eu for adulta, eu vou ser rica e aí eu vou comprar o que eu quiser. E a partir daí, pode ser que ela desenvolva uma patologia. Não é para todos assim, mas pode ter acontecido para uma pessoa assim, né? É individualidade, né? É como o sujeito constrói a sua história e ele aprende a se recompensar, a se regular. E ele coloca algumas regras para ele, para a vida dele, né? Então, daqui a pouco, eu nunca quero passar por isso. Isso eu ouvia muito, por exemplo, os pais falarem assim: eu nunca vou deixar meus filhos passarem a necessidade que eu passei. Exatamente. Essa é uma frase bem comum dos anos 80 e 90, né? Quando a gente tinha, né? Isso que vinha de pais que não tinham tudo o que queriam, né? E aí, a partir disso, alguns pais viraram permissivos. Não foram todos, mas alguns viraram permissivos, ou seja, davam tudo. Depois de alguns anos eles pararam, pois é, não funcionou. Talvez para o filho X tenha funcionado e para o filho Y não. Mas o que tem aí no meio? Bom, sim, tem a individualidade de cada um. Tem. Maríndia, e assim, ó, a compulsão está diretamente relacionada ao excesso, Sim. né? Então, se a gente vê agora de novo, por exemplo, os famosos ou pessoas muito ricas, né? Que não necessariamente famosos, mas é que os famosos mostram. Por exemplo, que a gente entra num closet que é o tamanho de um apartamento, com aquelas roupas que às vezes usaram uma vez, daí a gente pergunta qual é a necessidade de tanta roupa. Então, alguma coisa está sendo mascarada, né? Alguma emoção está mascarada ali. Ou eles têm tanto que aí que tá, a gente não sabe, né? Porque eles podem estar ganhando para fazer propaganda. É uma Então, realidade. é uma realidade diferente. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Tudo vai depender do grau de prejuízo que isso traz. Daqui a pouco a pessoa é tão milionária, bilionária, sei lá o que ela pode ter realmente o que ela quiser e pra gente aquilo vai parecer absurdo, mas na realidade deles não é. Mas é um excesso, né? Tem que avaliar o contexto, né? Sempre, né? Sempre tem que ser avaliado. Porque aí a gente não consegue, fica difícil a gente dizer que sim, que é um excesso, sem eu olhar o contexto. Eu posso olhar para a vida da família real, por exemplo, e ver vários excessos. Mas eu posso ver os vários excessos comparado com a minha vida. Daqui a pouco, para a vida deles, não é.
Então é importante a gente pensar nesse contexto de ver o quanto a vida de um modifica, a vida do outro é diferente, o contexto do outro é diferente. A gente pode pensar isso quando a gente tem um vídeo legal que fala sobre, que a ideia é mostrar sobre empatia. Ele é um vídeo de um hospital e que as pessoas vão passando silenciosas umas pelas outras e aí aparece uma legenda, tipo, essa pessoa perdeu o pai, esse próximo aqui está entrando para uma cirurgia. O próximo teve seu primeiro filho, acabou de nascer o primeiro filho. Aí o próximo acabou de perder seu filho. Então vai mostrando várias situações que faz a gente pensar, como a gente não sabe o que está passando por dentro da cabeça, da pele do outro e da cabeça do outro. Então, a gente não tem acesso a esse contexto. Dificilmente a gente tem acesso. Tu falou uma Nós só temos acesso àquilo que nos é mostrado, né? A gente tem um recortezinho ali. Então, daqui a pouco é até fácil da gente interpretar errado. Pode ser que a gente interprete certo alguma vez, mas eu posso interpretar errado se eu não tenho todo visualizado. Tu falou uma frase que eu vou repetir, que eu acho que faz bastante sentido, ó, que para medir a compulsão tem que olhar para os prejuízos. Então, vamos supor, na família real, né, bem esse exemplo que tu pegou, se com todos esses excessos, quais são os prejuízos que eles têm? Muitos ou poucos? Nenhum. Nenhum prejuízo, então vamos supor que não exista uma compulsão. Isso. É quase que uma balança, né? E tem uma pergunta aqui também do pessoal que está participando, ó. Qual é o tratamento eficaz, geralmente, aplicado para uma pessoa que compra compulsivamente? Porque, na verdade, como ela mesma não admite, muitas vezes fica complicado levar ela para uma terapia, né? O que se poderia fazer, assim, nesse caso? Para qualquer transtorno de controle de impulso, né? Inclusive a compra, falando em compra, cleptomania, o jogo patológico, enfim, né? A própria dependência química, que é um capítulo à parte, mas que é muito parecida, a pessoa precisa ter motivação de mudar. Então, Ótimo. o que a gente fala? Ninguém vai mudar por ela precisa. Tá? O que pode ser que aconteça? Pode ser que a família comece a podar algumas arestas quando ela não quer. Por exemplo, assim, tem aquele filme dos delírios de consumo de Beck Bloom, não sei se vocês já viram, é um filme mais antiguinho. Não. A moça do Escape Verde, ela é uma jornalista, se não me engano, que ela é compradora compulsiva. E ela não consegue parar de comprar. Aí tem uma cena que ela congela os cartões de crédito para ficar mais difícil, né? Para ficar mais difícil dela realizar, para ela poder pensar antes de uma compra. E aí tem uma cena que ela fica muito desesperada e ela começa a quebrar um cubo de gelo, um bloco assim de gelo, porque ela precisa do cartão, né? Então, por exemplo, quando a pessoa não aceita, geralmente ela já está endividada. Porque senão até realmente você não vai ter argumentação, ela é dona da vida dela. A gente está falando de pessoas adultas que muitas vezes pagam suas contas por si, então ela é dona da vida dela. E se ela não se motiva, se ela não se percebe, por exemplo, a terapia quando a gente faz entrevista motivacional. Entrevista motivacional é um protocolo, né, onde a gente avalia o quão pronta para a mudança a pessoa pode estar. E se ela não tiver numa fase de prontidão, se trabalha isso para que ela entre nesse processo, né? Porque vamos pensar assim, a pessoa que tem, vamos pensar que no Rio Grande do Sul nós temos bastante depressão sazonal, né?
Porque o inverno nos judia bastante e a gente engorda um pouco. Geralmente a gente engorda no inverno. O que que faz a gente voltar a comer para voltar no peso? Fatores que fazem a gente querer. Para voltar no peso. A estética, eu acho. Não. É isso? Entrar na calça, né? A calça não fecha, a blusa tá apertada. Isso a gente começa a chamar de punição, isso é punitivo. Digamos que eu tenho uma pessoa que é muito preocupada com o corpo. Isso aconteceu na pandemia também, onde as pessoas não podiam ir malhar, né? Ficou muito difícil, teve pessoas que tiveram abstinência do exercício, né? Que sofriam também, porque tem pessoas que são adictas ao exercício. O exercício também libera dopamina, né? Só que é mais custoso, é bem mais fácil comprar ou comer, né? Mas aí vai de cada um. Se eu sou uma pessoa que, por exemplo, já tive problema com o peso, tenho minhas questões psicológicas, tenho minhas cognições, minhas crenças que me dizem, por exemplo, que não é legal estar acima do peso. Pode que eu comece a desenvolver uma vigorexia. Não é todos que vão, mas alguns vão. Pode ser que tenha outras pessoas que achem que não é legal estar acima do peso e desenvolvem bulimia, outras anorexia, e outras vão se aceitar gorda, elas vão dizer assim, eu não acho que tá legal, mas tudo bem. Vou comprar uma calça maior. Eu gostaria de ser um pouco diferente, mas tudo bem. Então, cada um vai ter recursos diferentes para lidar. Então, como a gente tem que pensar nisso, como a pessoa lida, né? Como as pessoas têm recurso diferente. Então, quando a pessoa começa a receber algum tipo de punição, retirada de alguns privilégios, por exemplo, não tem mais cartão, como é que ela vai comprar? E aí, muitas vezes, pode ser que a pessoa deprima, pode ser que ela fique muito ansiosa, pode ser que ela dê seus jeitos, pode ser que ela compre, como a gente dizia, no crediário, né? Mas, de alguma maneira, ela fica mais sob controle dessas variáveis externas. Eu não tenho mais cartão, agora eu não consigo mais comprar. E aí pode ser que ela desloque para outra coisa, né, Maria? E pode ser que e pode ser que esse sofrimento faça ela ir se tratar, ou pode ser que ela desloque, como, né, ela resolva aquele problema da desregulação de outra forma, pode ser comendo, pode ser jogando joguinho no celular. Ela dá seu jeito, conforme os recursos que ela tem. Interessante. Por isso que é bom também. E que são individuais, né? Oi? E que são individuais cada recurso. Isso aí. E nessa vibe também, então, interessante a pessoa sempre buscar melhorar os seus recursos. Né? E aí, né, se a gente for pensar o que que ajuda, vai depender muito. A terapia cognitivo-comportamental não tem contraindicação. Ela é indicada, inclusive, quando eu fiz o mestrado, foi usado um protocolo de TCC para paciente, né? Mas é importante avaliar se ela tem comorbidades, né? Porque na maioria das vezes vai necessitar avaliação psiquiátrica também, né? Pode ser que a pessoa já faça algum tratamento, pode ser que não, né? Mas as terapias com fundo comportamental, elas trabalham muito a exposição e prevenção de resposta, prevenção de recaída, por exemplo. Elas têm um índice muito alto de sucesso. E é óbvio também que eu consigo falar sobre o que eu trabalho aqui, né? Mas elas têm um alto índice de solução, dependendo de como o paciente adere também. Eu vou Por isso que ele tem que querer, né, Marinha?
Isso, a motivação é única. Olha que legal. Vários insights, né, Maríndia, Andréia? Eu vou só atualizar aqui um pouquinho dos comentários, ó. A Cleia perguntou assim, principalmente como identificar o que é a compulsão, né? A gente falou um pouquinho disso lá no início da live, mas a gente pode repetir, porque daí ela colocou assim, por exemplo, eu comprava muitos livros e, no entanto, ainda hoje tenho livros na embalagem. Então, é aquela diferença de, de ser consumista ou de ser compulsiva, né? Enquanto não tem o prejuízo de ficar endividada de fato, então ela apenas é uma consumista. Na verdade, não é só esse, né? Ela pode não ter se endividado com o livro. Eu posso ter uma compulsão na loja de R$ 1 e gastar R$ 1.000 por mês e aquilo não me endividar. Uhum. Mas existe sofrimento. É o sofrimento, isso aí. Que daí a gente colocou para ela também, desses prejuízos, entra o endividamento e essa dor, né? Uhum. Existe sofrimento. Existem tentativas de parar de comprar. Uhum. Inúmeras tentativas. Ah, já tentei e não consigo. É Isso como se reflete, tivesse dúvida. isso refletiria tipo uma falta de autocontrole. E, Sim. portanto, a pessoa não tem a liberdade da escolha, quase isso, né? Ela não escolhe, ela só reage. Né? É muita impulsividade, né? É um transtorno de controle de impulso. Então, ela é uma pessoa impulsiva que ela vai lá e já fez. Uhum. Quando ela pensou, ela já fez. O pessoal tá Depois que vem a culpa. Eu não ouvi o que a Andréia falou. Depois vem a Depois culpa. que vem a culpa. Ah, é a culpa é aquela que daí entra naquela questão do cérebro, né? Da recompensa, que primeiro gera dopamina, então imaginar a recompensa, ganha a recompensa e depois eu quero de novo. E aí é aquela, como é que posso dizer? A gente já falou sobre isso, né, num outro episódio, é tipo é um vício, né? É o ciclo do vício. Abstinência. Abstinência. Abstinência mesmo. A pessoa fica com um humor disfórico, né? Dá uma baixa. Então ela precisa. Eu acho que é tanta coisa, né? Só reforçando mesmo que nem tu disse da individualidade, né, Maríndia? Porque às vezes a pessoa compra e ela pode pensar que é o único prazer que ela tem na vida dela. E às vezes comprar. Esse que é o problema, Andréia, sabe? Às vezes é o único. Uhum. E aí, Então, se eu só tiro isso da pessoa sem melhorar o ambiente dela, ela vai deslocar para outra coisa, com certeza, porque ela precisa de um prazer. uhum. Senão ela deprime e a nossa cabeça está a favor da gente nesse sentido de nos manter vivos. Ela precisa né? deslocar, né? Pelo menos naquele momento. Uhum. Porque ela ainda não tem habilidades para desenvolver outros repertórios. Ela precisa desenvolver outros repertórios. A gente precisa entender a história para saber o que precisa desenvolver, senão ela não vai parar. E isso acontece nos casos de todas as dependências. Tem uma falta de repertório. Quando a gente fala falta de repertório, como é que eu posso explicar? Por exemplo, eu não tenho um repertório de lidar com emoções negativas, então eu vou lá e o único repertório é comprar. Eu preciso ampliar, daqui a pouco, tá? O comprar foi uma, ok, mas não está mais funcionando. Daqui a pouco ela vai tentar comer. Ela está tentando ampliar o repertório, mas ainda são coisas que trazem prejuízo. Daqui a pouco ela vai aprender a caminhar. Daqui a pouco ela vai aprender a escrever sobre as emoções. São coisas que não trazem tanto prejuízo. Também não trazem tanta dopamina, mas são maneiras funcionais de lidar com as emoções. Maríndia, e agora também me surgiu uma coisa assim, o inverso disso, já que para aprender a lidar com essa compulsão, o inverso não seria praticar
o desapego na medida do possível, vamos dizer, porque uma pessoa que começa a se desapegar de certas coisas, de bens materiais, e passa a se conectar um pouco mais com a natureza, ou consigo mesmo, com seus próprios pensamentos. Então, ela consegue, daqui a pouco, ter essa virada de visão, de chave, né, na cabeça. Pode ser, sim, algumas estratégias. A questão do vender as roupas, doar, né, é uma opção bem viável. O se conectar com a natureza tem inúmeros... todos os estudos que a gente vê, assim, eles vão falar que é benéfico. Mas tem gente que não gosta. Tem. Novamente, entra a questão da atividade física, né? Então, pode que para aquela pessoa não faça bem. Tá? Então, eu preciso avaliar o que para aquela pessoa que está me relatando, ou cada um que está assistindo, se alguém se identificou, né? O que para ela faz sentido. Mas o desapegar, ele seria uma estratégia contrária, muitas vezes. Contudo, não vai ser suficiente. Porque várias pessoas compram e já presenteiam. Tá? Então, ele diminui Já compram para o outro, né? Isso, diminui a culpa, sabe? Então, muitas vezes acontece isso. A pessoa vai esconder a compra ou ainda vai comprar e presentear. Porque ela não quer ter aquilo. É o ato do comprar que faz sentido, não é o acumular. Então, é algo super complexo, pouco estudado ainda, né? Embora hoje tenha já muito mais estudo, e tem uma questão de que eu acho que, como diversas dependências, entra a questão de como a pessoa compulsiva é tratada e vista, né? Ela é tratada e vista como sem vergonha, né? Gastadeira. Quer coisa boa mesmo. Às vezes quer. Às vezes é aquilo que eu digo, pode ser da lojinha de R$1, né? Então, esses julgamentos e rótulos que a gente coloca na pessoa, eles dificultam o tratamento. Como todos, né? É um preconceito, é mais um preconceito. Vamos dizer, talvez mais aceitável, né, pela sociedade. Pela sociedade, talvez sim, é verdade. Até porque, né, as pessoas não conhecem, não sabem que é uma doença. Então, a partir do momento que começa a ser falado que aquilo pode ser uma doença diferente do consumismo, as pessoas começam a lidar diferente. Tem pessoas que precisam ser interditadas por conta disso. Então, isso é grave, você perder a sua capacidade de gerenciar as suas finanças é algo bastante grave. Mas porque não controlam o impulso. Então, é doentio? É uma doença, sim. E séria. Séria. E a gente, quando lida com isso, com esses julgamentos, a gente está fazendo psicofobia, né? A gente tá sendo criminoso, na verdade. E a gente precisa cuidar para que a psicofobia não exista, para que ela diminua. Porque as pessoas que sofrem realmente da doença, elas vão ficar com vergonha. Porque daqui a pouco, eu sofro de uma doença que é chacota. Fica mais difícil. Isso acontece assim, quando as pessoas vão chamar um alcoolista de bêbado. É um bebum, tá sempre caído nas valetas, né? Tipo, isso dói para a pessoa que está sofrendo. Isso vai acontecer com o bipolar, quando ele escuta assim, todo mundo é bipolar, mudou de humor, é bipolar. Não é assim. Bipolar não é assim, né? Então, essa psicofobia, ela judia das pessoas.
Então, acho que Judia muito. o nosso papel aqui é difundir, né? E justamente cuidar para que isso não aconteça e que as pessoas que assistiram consigam ir difundindo mais. Olha, sabia que existe? Porque hoje em dia a psicologia, a terapia ainda é discriminada e ainda sofre preconceito, então quanto mais a gente conseguir desmistificar isso, melhor, né, Marinha? Mas sabe que é bem pouco agora. Mas eu ainda escuto, meu Deus, eu ainda escuto se é para Mas louco. é Claro que já foi, pouquinho. claro que já foi pior, claro, mas eu ainda escuto nos dias de hoje, eu ainda Quando eu me formei, eu escutava, era muito pior. eu escutava essa frase todos os dias, alguma vez no dia, tá? Hoje a gente percebe um movimento contrário. As pessoas dizem assim: ah, eu tô na terapia, tô indo para. Tem vários memes sobre terapia, né? Ah, não, Então as isso sim, mas pessoas, ainda sofremos. sim, mas elas já naturalizaram mais. Foi pior. Sim, que foi pior, sim. Eu lembro no início da faculdade. Foi bem pior, claro, mas Era, ainda bem que está melhorando. era coisa de louco, assim, só louco. E assim, a gente não sabe, né? O que que é ser louco? Porque para cada um, o louco é uma coisa, É. Tu sabe que né? agora, entrando nesse assunto, eu sempre tive muito isso de não me chamarem de louca, assim, propriamente dito, mas de eu gostar ou de querer coisas diferentes. Então, eu saía um pouco do padrão da onde eu convivia. E, portanto, era meio a louca, né? Ah, mas ela é fora, né? Não tá muito certo. Então, e, no fundo, eu sinto um certo orgulho Aham, quando me chamam assim, não, mas tu é louca. Eu digo, sou mesmo. Então aham. é isso aí, obrigada pelo elogio. Para mim é um elogio. E assim, o que a gente pode avaliar? O contexto, Exato. né? É louco. Então, naquele contexto, você era louca. Mas, Exatamente. Eu não discordo, eu acho até que era, ou mas sou, né? daqui a pouco você não queria estar naquele contexto. Porque aquele contexto não combinava contigo. É, aí tem vários, né? Então, assim, a gente pode. Por isso que é aquela coisa de novo, né? Cada um com seu cada um. Né? Mas a gente tem que olhar o que acontece no contexto em que ele acontece. Exatamente. Gurias, eu vou só dar mais uns recadinhos aqui, que nós já estamos quase nos últimos minutos da live aqui. Então, só para lembrar o pessoal que participou, agradecer também, né, todos os comentários e lembrar que nós estamos fazendo essa maratona de lives, então, entre as duas temporadas, a temporada 2, que acabou recentemente, e que nós vamos lançar a terceira temporada agora no final de julho, início de agosto, do Falo Mesmo podcast. Daí a gente vai retomar, então, os nossos episódios gravados. E convidar o pessoal, para quem não se inscreveu ainda lá no nosso canal do YouTube, lá nós temos todos os episódios das duas temporadas, das 3 temporadas, né? Aliás, a 1, a 2, das duas, e vão ter os da terceira. Já tô louca. Já está antecipando de tão Já, ansiosa que tá para contar. Isso é. aí. E quem não curtiu aí o nosso perfil aqui no Instagram, aproveita, participa, entra lá, comenta, compartilha principalmente com as pessoas, né? Para disseminar esse conhecimento todo que a gente vem trazendo aqui, nós, eu, a Andréia e mais sempre os convidados ilustres, porque acho que foi muito produtivo hoje o nosso bate-papo, Marindia. Foi bem específico, assim, um tema, e eu acho que a galera meio que se identificou bastante aí. Alguns não falaram, né? Mas. Esclarecedor, é. Alguém sempre conhece Aham. alguém. Sou, Tem um amigo. né? Alguém sempre tem um amigo, né? E, é bem, Lembrar também. eu acho que é Não, o disseminar, né? isso aí, o compartilhar, né? Porque às Uhum. vezes para nós faz sentido em alguns pontos, né? Mas para que nem a gente falou assim, como é tão individual esse sentimento, essa compulsão,
para outras pessoas outras coisas diferentes do que a gente se identificou que vão fazer sentido. Então, é legal compartilhar a live inteira, né? Que a pessoa assista e aqueles pontos que para ela faz sentido que ela consiga refletir, né? Eu queria também lembrar dos nossos patrocinadores, a loja Resumo e o Vale Natural, que estão sempre com a gente aí, estão nos proporcionando esses momentos aí ótimos e maravilhosos. E eu acho que é isso. Tu quer, André, de repente fazer um resuminho? Ou tu quer lembrar de mais alguma coisa? Será que eu me esqueci? Não, acho que tu não esqueceu de nada, não. Maríndia, eu quero te agradecer, porque foi muito esclarecedor, né? Importante para as pessoas ou se identificarem, de repente falar com um amigo que tenha, né? Eu acho que sempre é válido, de alguma maneira esclarecer, seja para si, seja para alguém, né? Eu acho que é muito importante. E fica o convite para uma próxima, né? Vamos ver um outro tema tão importante quanto esse, para fazermos mais, quem sabe ao vivo, né? De episódios daí, sobre esses temas que tá aí, né? Cada vez mais as pessoas estão com algum tipo de sofrimento, né? E isso é real, né? E então agradeço a vocês pelo convite, adorei participar. Me perdia de vez em quando aqui, porque entrava um comentário ou outro, eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, esse troço tecnológico para mim é novo, mas a gente vai se adaptando. Vamos. Foi muito bem. Foi muito bem. Uhum. Que bom, meninas, contem comigo. Obrigada, Maríndia. Obrigada. Até uma próxima, então. Até mais. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.